Oi, pessoas! Meu nome é Poliana, sou consteladora familiar e eu resolvi gravar esse vídeo hoje para explicar um pouquinho para vocês sobre a visão sistêmica. O que é essa tal de visão sistêmica? Então, gente, a constelação familiar, a visão sistêmica, na verdade, é uma filosofia de vida, tá? E a visão sistêmica é um conhecimento extremamente amplo e ela pode ser usada em todas as áreas da nossa vida. Então, esse conteúdo fez total diferença na minha vida. Desde que eu comecei a aplicar a visão sistêmica na minha vida, no meu processo de cura, ele me ajudou de maneiras assim extraordinárias, me trouxe uma forma diferente de ver a vida, de agir perante a vida. E hoje eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês, tá? O grande objetivo, gente, da visão sistêmica, o que que é? É melhorar as relações, todas as relações. Então, a visão sistêmica, ela entende que todos os problemas que a gente vive, todos os conflitos que a gente passa, têm a ver com relações. Se você parar para pensar, quais os conflitos que você está vivendo hoje? De alguma forma tem a ver com alguma relação. Então, quando você começa a entender sobre as leis da vida, que são as leis do amor, que eu gravei até num vídeo anterior, você começa a entender que você precisa mudar posturas perante a sua vida. Posturas de como você se relaciona consigo mesmo, posturas de como você se relaciona com o outro. E aí você começa a perceber que mudando essas posturas, você começa a ter mudanças em todas as áreas da sua vida. Não é do dia para a noite, gente, tá? É um processo, é aprender. Você vai começar a olhar para as situações de forma diferente. Aprender a se relacionar com as pessoas é a chave para a gente ter uma vida mais leve, mais tranquila. Porque quando a gente melhora nessas relações, a gente melhora todas as áreas das nossas vidas. Porque todas as áreas estão ali relacionadas com algum tipo de relação. Então, quando a gente começa a estudar a visão sistêmica, é como se a gente passasse a enxergar a vida com uma outra lente mesmo, com uma outra perspectiva. Então, você vai começar a identificar ali quais ordens que podem estar rompidas, as ordens do amor, que a gente fala muito na constelação, e você vai começando a perceber o que você pode fazer para restaurar essas ordens em cada relação que você tem. Então, falando de um sistema, o que é um sistema? Gente, tudo é um sistema, o mundo é um sistema. Todos nós formamos aqui um sistema aqui, planeta Terra. E dentro desse sistema, existem vários sistemas. Então, tem ali os sistemas políticos, os sistemas de saúde, o sistema pública, as empresas privadas são sistemas, os grupos que a gente vive, as pessoas são sistemas, a nossa família que a gente nasce é um sistema, o nosso relacionamento, quando a gente forma e tem filhos, é um início de um novo sistema, o nosso ambiente de trabalho é um sistema, tudo é um sistema. Todo sistema tem partes integrantes e todo sistema, como a gente pode observar, é feito de relações. E geralmente o que é um sistema, então? É ali grupos de pessoas reunidas para um objetivo em comum. Na família, qual é o objetivo? É ali passar a vida, ajudar meus filhos a crescerem, a se tornarem pessoas boas. No meu trabalho é desenvolver meu pessoal, mas também desenvolver a empresa, que é o sistema em si. Na minha relação, é o sistema ali de ter trocas harmoniosas, de ter um parceiro ali na minha vida. Tudo é um sistema, gente. Então, dentro de um sistema, tudo também é relacional, tudo tem a ver com relações. E o sistema, cada pessoa, ela tem uma inteligência ali própria no sistema. Então, o que o pensamento sistêmico ele vem ensinar pra gente? Ele vem mostrar formas da gente utilizar essas leis, né, do amor, as leis da vida, que a gente chama nas constelações, para a gente aplicar isso em todas as áreas da nossa vida. E não somente as leis, gente, também tem outras questões ali que quando você começa a estudar, você começa a ter percepção de um todo. E então a gente pode utilizar o pensamento sistêmico em tudo, e não só nas relações. Se você olhar hoje em dia, está sendo muito utilizado nas empresas, nos judiciários,
para resolver conflitos, para resolver dinâmicas familiares na terapia. Só que hoje eu vou falar aqui então sobre o pensamento sistêmico mais aplicado ao nosso sistema de origem, que é a nossa família, tá? Que é o nosso primeiro sistema. E todos os sistemas, então, respondem às 3 leis sistêmicas, que é o equilíbrio, o pertencimento e a hierarquia, que inclusive eu falei no vídeo anterior, você pode buscar para assistir, eu vou deixar aqui. Então, na família, as pessoas elas são peças de um sistema. Tudo que eu faço depende da forma que o outro responde, certo? Tudo que gera uma ação, uma reação no sistema, me leva a agir de uma forma ou de outra. Então, a visão sistêmica, ela vem o quê? Para nos ajudar a entender o nosso lugar correto em cada sistema. Basicamente, a visão sistêmica é uma filosofia de vida. Então, quando você vai lá, passa por uma constelação, o que você vai fazer lá? Você vai olhar para uma questão sua e através dessa técnica, que é breve, você vai olhar qual dinâmica dentro do sistema que está ali relacionado com essa relação que está causando o conflito, o sintoma, o que você trouxe para a gente olhar. E a constelação familiar, né, ela é uma terapia muito breve, mas ela tem um impacto profundo, porque ela trabalha junto com as leis sistêmicas. Então, os benefícios que a gente consegue acessar com a técnica, eles são muito fortes, porque a gente consegue ali ver dentro do sistema quais os emaranhamentos que estão acontecendo, as dinâmicas, os lugares que a gente está ocupando que não são nossos, ou às vezes a gente está vivendo com pesos, com dores emocionais, com sentimentos que a gente às vezes herdou ou dos nossos antepassados, ou é algo que a gente está trazendo ali na nossa infância. Por exemplo, pela lei do pertencimento, se uma pessoa ela foi excluída, uma pessoa que vem depois no sistema, uma criança, por exemplo, que nasce, ou até mesmo alguém que você traz para dentro do sistema, você pode atrair e essa pessoa vai ter comportamentos ali parecidos com os dessa pessoa que foi excluída. Por quê? É o sistema tentando mostrar que precisa ali ser realinhado algo dentro dele. Então, só para ficar mais claro, vamos supor que uma filha, ela tem uma mãe que não recebeu o amor da mãe dela, da avó da pessoa. Então, essa mãe, ela não recebeu o amor. Talvez essa mãe dela tenha falecido, ela não pôde estar presente, ou essa mãe também não tinha recebido o amor dos pais dela. E aí essa mãe ela não recebeu ali o carinho, o amor que ela precisava de mãe. E com isso, essa mãe ela pode ter passado a vida inteira vivendo de forma carente, e ela acaba vindo para a vida de uma forma um pouco infantil. Por quê? Por conta desse amor ali que faltou. E a filha dela vendo tudo isso, o que ela pode resolver fazer? Ela quer entregar esse amor de mãe para a mãe dela. Só que uma filha não tem que entregar um amor de mãe para a filha, ela tem que entregar o amor de filha. E outra, ela tem que receber o amor de mãe, da mãe dela. E aí, o que começa a acontecer com essa filha? Ela não consegue se soltar dessa mãe. Essa filha começa a crescer, ela começa a se sabotar no profissional dela. Por quê? Se ela crescer, se ela formar uma família, se ela tiver sucesso no profissional, ela vai ter que deixar essa mãe. Se afastar, não tô falando deixar, gente, no sentido de não cuidar mais. Não é isso. Mas, às vezes, a pessoa ela tá tão presa ali naquela dinâmica que inconscientemente ela se sabota porque ela não quer sair dali. Às vezes, ela nem consegue sair da casa da mãe e ter a mãe dela. Por quê? Porque ela tá ali emprestada no sistema para fazer o papel da mãe dessa mãe, da avó dela. Além dela estar ocupando um lugar que não é dela, ela tá ocupando um lugar que seria de responsabilidade da avó dela. Isso vai começar a ficar muito pesado para ela. Aí, então, por isso que ela não consegue ter relações saudáveis, ela não consegue fazer dinheiro. Por quê? Porque senão ela tem que deixar a mãe. E esses conflitos, então, é o que a visão sistêmica vem mostrar pra gente, que eles se repetem muito nas famílias. É isso que a visão sistêmica aborda. Ela tenta ajudar as pessoas a entenderem a necessidade de respeitar a lei do pertencimento, que todos têm o direito de pertencer ao sistema, mesmo que eles tenham ali um alcoolismo, atitudes erradas,
eles pertencem ao sistema. Não tô falando que você precisa ficar ali vivendo, convivendo, se está te fazendo mal, mas você precisa reconhecer que aquela pessoa também faz parte. A lei da hierarquia, que é o quê? Cada um tem seu lugar na hierarquia. Então não cabe a mim querer ocupar o lugar de mãe da minha mãe, sendo que eu sou filha. Se eu quero sair do meu lugar para vir aqui fazer esse papel de mãe dela, eu tô quebrando a lei da hierarquia. Isso vai gerar conflito. A lei do equilíbrio. A gente precisa ter uma relação de troca saudável nas relações entre iguais. Então, entre uma esposa e um marido, eles são iguais, a importância dos dois ali na relação é igual. Não tem que um só ficar fazendo e o outro só recebendo. Eu faço a minha parte, ele faz a dele, ele faz um pouco por mim, aí eu tenho mais vontade de fazer por ele, aí eu espero o tempo dele fazer de novo por mim um pouquinho, aí eu sinto mais vontade de fazer por ele, e com isso a relação vai crescendo em harmonia, vai evoluindo, o amor vai crescendo de forma saudável. Entende? Então, a visão sistêmica, ela vem para ajudar a gente a resolver essas dinâmicas que afetam as famílias e todos os grupos que a gente pertence. Então, é por isso que a constelação, ela ajuda muito as pessoas a identificarem esses padrões que às vezes estão bloqueando elas de conseguirem ir para a vida, de conseguirem se relacionar de forma melhor, de ter um parceiro, ou de ter um sucesso profissional, ou de conseguir ali ter uma relação com o dinheiro melhor. Toda repetição que acontece na nossa vida é uma lacuna de aprendizado. Então, às vezes eu tô passando por uma situação ali no meu serviço, eu tô extremamente infeliz, mas às vezes o que acontece? Eu tenho o hábito dos meus grupos, dos meus sistemas de trabalho, eu querer fazer funções que não são do meu lugar. Às vezes eu quero fazer o meu, eu quero fazer o do meu colega, ou às vezes eu quero fazer funções que competem ao meu chefe, porque eu acho que eu tô ali, que eu sou melhor que ele. Com isso, além da hierarquia, do equilíbrio, você tá quebrando a lei da hierarquia também, porque ele é superior, entende? Então, todas essas dinâmicas, elas vão trazendo conflito. E às vezes você pensa assim, eu vou mudar de serviço então. Aí você vai para um novo serviço, de novo a mesma coisa. O que será que está acontecendo, que está ocasionando essa repetição de padrão? Toda repetição de padrão é uma lacuna de algo que você precisa aprender e ainda não conseguiu. Talvez você ainda não conseguiu olhar para a postura errada que você está tendo, que está trazendo essa repetição para sua vida. Todos nós temos o nosso correto lugar em todos os sistemas. E somente quando a gente está no nosso correto lugar é que a gente tem força e ao mesmo tempo é leve para nós. Não é doentio, você não adoece, você não se sente esgotada, entende? Então, quando a gente sai do nosso lugar, a gente automaticamente começa a ter comportamentos que não são nossos. Por exemplo, se eu tô ali tentando ocupar o lugar da mãe da minha mãe, eu vou começar a ter comportamentos que não são de filha da minha mãe. Eu vou começar a ter comportamentos como se eu fosse a minha avó, a mãe da minha mãe, entende? E aí isso vai ser pesado para mim. Além disso, eu não tenho força para fazer o papel de mãe da minha mãe. Eu nasci para ser filha dela, entende? Então, toda vez que a gente sai do nosso lugar em qualquer sistema, vão acontecer conflitos ali, tá? E a constelação ajuda muito, sim, a pessoa a ver isso, mas a pessoa ela tem que estar disposta a rever as posturas dela. Porque, gente, todas as vezes que a gente ocupa um lugar que não é nosso, a gente tá tendo um ganho secundário ali, entende? Por que que isso acontece? Eu percebi que se eu for ocupar esse lugar que faltou de mãe, da minha mãe, o que eu vou receber em troca com isso? Eu vou me sentir mais amada pela minha mãe? Eu vou me sentir mais apegada, mais acolhida? Não sei. No trabalho, às vezes a pessoa tá ali num trabalho extremamente infeliz, ela sabe que não é para ela, mas ela tá ali apegada àquele salário. Poxa, se eu for fazer o que eu gosto, eu vou ganhar menos. E às vezes isso é uma crença, gente. Às vezes, quando a gente tá no nosso lugar de força e exercendo a profissão que a gente gosta, a tendência é a gente ter sucesso e às vezes ganhar mais. Mas a pessoa às vezes está ali presa àquele ganho secundário e ela não consegue se soltar daquilo que está fazendo muito mal para ela. Por quê? Porque ela tá ali tendo um ganho secundário.
Toda mudança exige a gente abrir mão de alguma coisa. Então, e essas posturas que a gente ocupa, gente, esses lugares que a gente ocupa, eles são, que não são os nossos lugares, essas dinâmicas, elas são inconscientes, tá? Por isso que às vezes a pessoa precisa passar por um processo para conseguir enxergar. Porque não é algo que é claro, assim, da forma que eu tô falando. A pessoa que tá vivendo essa dinâmica, 99% das vezes, a não ser que ela já esteja ali estudando a visão sistêmica, ela não vai saber, ela não vai ter consciência disso. E a gente atrai para nossa vida tudo que a gente emana com as nossas posturas. Então, se eu estou ocupando um lugar que não é o meu lugar e que eu assumo ali posturas daquele lugar que não é meu, eu vou acabar atraindo coisas para minha vida que também não são para mim. Entende como é profundo? Então você precisa entender que quando você toma consciência de algo ou de alguma postura que você precisa mudar ou de algum lugar errado que você está ocupando, a partir do momento que você tomar consciência daquilo, a partir do momento que você vê aquilo, não tem mais como desver, entende? E aí a decisão ela vai ser sua. Se você vai continuar nessa postura, nessas posturas, ou se você vai começar a fazer algo para conseguir mudar, conseguir sair disso. E é muito importante falar isso aqui, porque às vezes as pessoas acham que vão fazer uma constelação e vai resolver a vida delas. Seria ótimo se existisse uma terapia mágica assim, né, gente? Mas não existe nenhuma. Todo o processo de desenvolvimento vai exigir de você mudanças de postura, a conseguir abrir mão de certas coisas que não te servem mais, a conseguir, às vezes, abrir mão ali de ganhos secundários que você está tendo. Mas, às vezes, você tem medo de abrir, mas se você conseguir abrir mão, você vai ganhar muito mais depois com isso, sabe? Porque quando a gente ocupa o nosso lugar, além de a gente se sentir mais leve, mais feliz, a gente consegue prosperar do nosso correto lugar, a gente consegue olhar realmente para a nossa vida e a gente consegue fazer a nossa vida fluir. Então, vai caber a você decidir se você vai mudar, se você vai sair, se você vai começar a implementar na sua vida o que você precisa fazer. E por isso que quando as pessoas elas entram em contato com a constelação, elas vão tomar ali consciência. E aí não tem mais desculpas. Se ela toma consciência da dinâmica que está acontecendo, do que ela precisa mudar, a escolha vai ser dela, de permanecer naquela postura errada ou de fazer o movimento que ela precisa. E é claro, gente, vai envolver muita coisa, não vai ser da noite para o dia. E somente de tomar consciência, porque na constelação tem a parte energética do trabalho que acontece. Então, somente ali nos movimentos, já expande a consciência da pessoa, já traz um movimento para a alma dela, já traz um alívio muito grande. Todas as pessoas, quando passam pela constelação, no final elas têm um sentimento de alívio, de ter tirado um peso delas. Já tem certas mudanças que vão acontecer ali na pessoa, ela queira ou não, ela acredite ou não, entende? Mas a mudança na vida só vem através das atitudes que a pessoa vai ter, daquelas informações que ela vai trabalhar. Então, a constelação, muitas vezes ela vai te mostrar algo ali que está ligado com os seus desejos infantis. E para sair disso, a pessoa vai precisar ter um processo de amadurecimento. Por isso, é a importância da gente entender as nossas origens, olhar para tudo que a gente viveu, olhar para as histórias dos nossos antepassados que influenciam a nossa vida, olhar para as dores que a gente viveu na nossa infância, para a gente conseguir abrir mão dessas cobranças, dessas expectativas infantis que às vezes impulsiona a gente a ter atitudes ou ações na vida. Porque aquilo que a gente não resolve fica no nosso inconsciente, gente. Vai projetar em algum campo da nossa vida. Então, por isso que a gente precisa conseguir olhar, tá? Então, a visão sistêmica, ela vem para ajudar a gente a olhar para essas dinâmicas, entender e perceber o que a gente precisa mudar ali na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas posturas. E é claro, você tem que ir observando o que faz sentido para sua vida. E o que não fizer, tá tudo bem. Se você acha legal o que eu tô falando aqui, ótimo, mas se não faz sentido para você, tá tudo bem, entende? Por isso que
a visão sistêmica ajuda tanto na área da terapia familiar, porque através dela e da constelação a gente consegue olhar para o sistema e não só para o indivíduo. A gente vai olhar para todo o sistema, porque ele carrega dentro dele as informações, não só do que ele viveu na infância, no inconsciente dele, ele também carrega informações que vêm ali da história do sistema familiar em qual ele nasceu. E muitas vezes as pessoas, por um amor cego, por uma lealdade familiar inconsciente, elas carregam dores, elas repetem comportamentos por lealdade, por amor a esse sistema. E isso às vezes está muito mais atrapalhando do que ajudando, porque a gente herda coisas boas do nosso sistema também, tá? A gente herda dons, a gente herda muitas coisas ótimas, mas a gente também herda esses bloqueios, essas crenças limitantes. Então a gente vai aprendendo a olhar para isso. Quando você vai entendendo ali as regras de um sistema, como que funciona, como que a gente se coloca às vezes à disposição e acaba ali pegando pesos de lugares que não são nossos, começa a ficar mais claro para você começar a implementar mudanças na sua vida. Então você vai conseguindo olhar, você vai começando a entender, você vai começando a descobrir de verdade quem é você, o que te influencia e maravilhosamente o que a constelação faz é ajudar a gente a ver a raiz do nosso problema, ou a raiz das nossas questões, daquele comportamento, daquela postura que a gente está tendo. Então a gente vai começando a entender que a gente precisa respeitar a história de cada um, respeitar a gente mesmo, respeitar o outro, mas é respeitar a partir de uma postura madura, não é ficar julgando o outro. Enquanto você viver julgando o outro, isso só está refletindo, às vezes, um julgamento que você tem de você mesmo. Faz sentido para você? E realmente, quando você começa a fazer esses movimentos, você começa a realmente conseguir olhar para a sua vida. E aí você vai começando a ter autonomia sobre a sua vida. Você vai tendo mais clareza do que você quer para a sua vida e não para a vida das outras pessoas. Porque você só pode fazer algo por você. Cada pessoa tem o livre-arbítrio de escolher o que ela quer fazer por ela na vida dela. Então você começa, muitas vezes a pessoa ela tá ali se relacionando com o outro, mas ela nem tá olhando para o outro. Às vezes ela tá ali projetando no outro alguma dor que ela teve na infância ou projetando no outro essas dinâmicas inconscientes que ela traz do sistema familiar. E às vezes a pessoa ela tá sempre estagnada, ela se sente sempre perdida. E é esse o motivo. Então, conseguir acessar a raiz, descobrir o início daquela postura, daquela repetição, dos seus comportamentos, é a chave para você começar a se trabalhar. Então, vou trazer o campo aqui só para explicar rapidinho. Porque quando você nasce, aqui num sistema que já existe. Tá aqui os seus pais. Aí você nasce aqui, certo? Seus pais também têm os pais deles. O seu avô, a sua avó. E antes do seu avô, da sua avó, tem seus bisavós, seus trisavós. Então você nasce aqui nesse sistema, certo? Do seu pai, da sua mãe. Mas você nasce numa história que já está sendo contada. As regras do jogo aqui desse sistema já existem. Então, não adianta você não aceitar o sistema que você nasceu. Às vezes as pessoas não aceitam, eu não queria ter nascido desses pais, entende? E com isso elas não estão aceitando a vida delas. Por quê? Somente graças a esses pais ela recebeu a vida. E de novo, não quero dizer aqui que tem que concordar com as ações, nada disso. É somente conseguir olhar e entender que esses pais foram seres humanos imperfeitos. Entende? Eles fizeram o que eles tinham condições emocionais, de maturidade para fazer. Mas independente de como foi, a vida chegou até você. Então agora você pode fazer algo de bom com ela. Mas se você viver olhando aqui para trás e cobrando aqui desses pais o que eles não te deram, o que eles fizeram, você não está olhando aqui para frente, para sua vida. A sua vida está aqui, ó. Você anda de costa para sua vida.
É mais fácil você viver aqui jogando a culpa neles, achando que tudo que aconteceu foi culpa deles. Aí você não consegue ir para a vida, você vive numa postura infantil, que ainda tem raiva do que eles fizeram, do que eles não te deram. Mas entende, a partir do momento que você cresce, se você olhar para a sua vida, então você pode deixar essas histórias com eles, o que cada um viveu, o destino de cada um com eles. Você tem permissão para ir se desemaranhando das dinâmicas que não são para sua vida. E aí você consegue ir olhando para sua vida. E aí você consegue ter atitudes e posturas diferentes. Entende? Você começa a entender que para você receber a vida, a condição era que você viesse desse sistema. E o seu pai, a sua mãe, então eles têm aqui a origem deles. E se você parar para pensar, tem inúmeras pessoas aqui atrás deles. E se faltasse qualquer uma dessas pessoas, você não estaria aqui hoje, entendeu? Então, olha o número de informações que você carrega em si. Porque você nasce e você não herda só os aspectos físicos, biológicos, você herda também informação energética que fica ali no seu inconsciente, de tudo que esse sistema entende como certo e errado, de todas as histórias que vão sendo vividas aqui, de todas as leis que existem dentro desse sistema, entende? Então você recebe essas informações no seu inconsciente familiar e você é totalmente influenciado pelo seu inconsciente familiar. É igual a lei da gravidade, eu sempre falo. Você pode não acreditar nela, mas ela tá ali ressoando em você. Então, através do seu inconsciente familiar, você tem acesso a todas essas informações do que os seus antepassados viveram. Esse é o diferencial da constelação. Só tomar uma aguinha. Então, esse é o diferencial da constelação das outras terapias. Por quê? Além de olhar ali para seu pai e para sua mãe, na constelação a gente também vai levar em consideração todo o seu sistema, de forma bem profunda. Às vezes, somente olhando para o pai e para a mãe numa constelação já é o suficiente, porque eles também trazem as informações que precisa ser olhado neles, mas às vezes é preciso olhar para gerações. Não existe regra, gente, não existe uma receita pronta. Às vezes as pessoas ficam assim, tá, eu tenho diabetes. O que é a diabetes da visão sistêmica, gente? Existem algumas repetições que acontecem, mas cada sistema é uma coisa. Às vezes pode nem ser sistêmico a doença, entende? E às vezes pode ser. Então, o que a visão sistêmica vem ensinar para nós? É que muitas coisas que a pessoa vive podem estar relacionadas tanto com o que ela viveu na infância, durante a formação da personalidade dela, quanto ao que ela carrega de informação desse sistema. A forma que eles trataram, a forma que eles viveram os relacionamentos, a forma que eles foram criados pelos pais deles, tudo isso vai interferir na forma que eles vão criando os filhos deles, isso vai sendo passado de geração em geração. E existem também as questões aqui relacionadas com imigração, pessoas que viveram em tempos de guerra. Todas essas histórias marcam o seu sistema e às vezes você pode estar com alguma dificuldade porque ainda está honrando algum desses antepassados por alguma questão, ou porque você às vezes quer fazer parte, ou porque às vezes você ainda cobra algo deles, entende? Todo ser humano tem a necessidade de fazer parte de um grupo. Então, quando a gente é excluído de um grupo, é a pior sensação que a gente tem. Por isso que às vezes a gente age de formas estranhas para pertencer. É muito comum na infância, a criança dos 0 aos 6 anos, ela tem um amor puro pelos pais, não importa o que esses pais fizeram com ela. Essa criança ela tem um amor primal, que a gente chama. Ela vai sentir esse amor pelos pais, independente do que eles fazem. Depois, quando ela começa, a partir dos 6, 7 anos, a despertar ali o que ela veio formando na personalidade, ela vai, depois, a partir dos 7 anos, ela vai reforçar tudo isso que ela criou. Aí a criança começa a ter contato com uma forma de amor diferente, que vai ser onde vai entrar os julgamentos pelos pais, sentimentos diferentes. Mas do 0 aos 6 anos, uma criança, ela
faz de tudo pelos pais. E isso fica gravado ali no inconsciente. Muitas vezes essas dinâmicas que ficaram gravadas no seu inconsciente, elas refletem nas atitudes que você tem como adulta. Então, o seu primeiro grupo, onde tudo começou a sentir, onde você sentiu que tinha um lugar, foi aqui, sua família. E você muitas vezes teve atitudes aqui para se sentir amado, para se sentir pertencente a esse sistema. Mesmo que às vezes a pessoa diga externamente que ela não tá nem aí, porque ela não conheceu os pais e tal. Não é verdade. Do 0 aos 6 anos, a criança tem uma ligação de amor primal pelos pais, independente de como foi. E inconscientemente, então, isso não é verdade, porque todo ser humano, ele tem conexão com seus pais, tá? Essas pessoas que ficam querendo excluir as informações, muitas vezes elas mesmas estão criando bloqueios ali para elas. Então, tudo que a gente rejeita se repete na nossa vida. Tudo que a gente exclui vai se repetir na nossa vida. A gente vai atrair alguém que vai mostrar aquilo pra gente, porque a gente precisa olhar para algumas situações. Então, da mesma forma, quando você se sente excluída por alguém que não olha às vezes ali para suas necessidades, quando você exclui, você também está fazendo isso, seja com a pessoa, seja com o sistema. As pessoas, elas costumam excluir as situações, querer fugir, e eu não vou olhar mais para isso não me interessa mais. Mas enquanto você não olhar ali, porque precisa ser olhado, vão ter situações que vão continuar se repetindo na sua vida, porque às vezes estão relacionadas ao que você não quer olhar, entende? O simples fato de você reconhecer que você tem uma origem, mesmo que você não tenha informações dela, já começa a ser um movimento de acolhimento. Então, o simples fato de você reconhecer essas origens e aceitar, tá? Foi desse sistema que eu vim, foi desses pais que eu vim, eu aceito isso. Isso já começa a te trazer uma paz, uma ordem interna. E a partir desse primeiro passo, você vai começando a fazer movimentos para voltar a sua vida em ordem. E quando você vai fazendo esses movimentos, chega um momento que você não precisa mais ficar olhando aqui para trás. Aí você começa a ter um processo real de amadurecimento. Aí você consegue se virar e ir para sua vida. E aí você tem força para isso, entende? Então, falei bem resumidamente aqui, mas eu vi que já tá dando 30 minutos aí, né, gente? Mas eu falei o que eu achava importante de trazer para vocês nesse vídeo, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui que eu respondo. E é isso que eu queria trazer para vocês da visão sistêmica hoje, tá? Gratidão para quem ficou até aqui. E até mais, porque eu pretendo trazer vários vídeos para tentar ajudar as pessoas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.